Acredite em Deus pelo impossível. Dê um passo de fé, devocional e oração matinal. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. Quando olhamos para as situações que parecem impossíveis, muitas vezes somos confrontados com nossos próprios limites. O impossível é aquele momento em que as nossas forças acabam, quando nossos recursos se esgotam e as circunstâncias estão além do nosso controle. É exatamente aí que Deus começa a agir. A palavra de Deus nos lembra, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Isso não é apenas uma afirmação confortante, é a base da fé cristã. Quando vemos uma montanha à nossa frente que não podemos mover, Deus nos convida a crer que Ele pode. A Bíblia está repleta de momentos em que o impossível se tornou realidade porque alguém ousou crer. Pense na travessia do Mar Vermelho. Para os israelitas parecia o fim. Não havia fuga possível nem estratégia humana que pudesse salvá-los. Mas foi exatamente nesse momento que Deus abriu o mar, fazendo o impossível acontecer diante dos seus olhos. Quando Moisés estendeu sua mão sobre o mar, ele estava, na verdade, estendendo sua fé. Ele não sabia como, mas confiava que Deus era capaz de fazer o que nenhum homem jamais poderia. O impossível para nós é o terreno onde Deus manifesta sua glória. Muitas vezes, estamos condicionados a buscar soluções humanas, mas quando nos rendemos e colocamos a nossa confiança em Deus, abrimos espaço para Ele operar. Isso não significa que Deus sempre agirá de acordo com as nossas expectativas, mas sim que Ele sempre tem um propósito maior em mente. No livro de Isaías 55:8-9, somos lembrados de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e seus pensamentos são mais elevados do que podemos imaginar. Além disso, é importante entender que o impossível não é apenas um desafio externo. Muitas vezes, é uma luta interna. A dúvida, o medo e a insegurança se levantam contra a nossa fé. O inimigo de nossas almas trabalha para nos convencer de que o impossível realmente é intransponível. Ele nos sussurra que não vale a pena acreditar, que já está tudo perdido. Porém, é nesse momento que somos chamados a andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Quando nos apoiamos em nossa visão limitada, a dúvida ganha espaço. Mas quando olhamos para Deus, a fé prevalece. A natureza do impossível, portanto, é um convite divino. Deus está nos chamando para confiar nele, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Ele nos pede para acreditar, mesmo quando tudo ao redor parece indicar que não há esperança. Quando entendemos que o impossível é onde Deus realiza suas maiores obras, nossa perspectiva muda. Passamos a enxergar cada obstáculo como uma oportunidade para Deus revelar sua força, amor e fidelidade. Deus é especialista em transformar o que é intransponível em um testemunho de seu poder. Ele não apenas realiza milagres no mundo físico, mas também realiza o impossível dentro de nós. Ele transforma corações endurecidos, cura feridas profundas e nos capacita a viver em uma dimensão sobrenatural de fé. A nossa parte é crer e dar o passo de fé, mesmo quando não temos todas as respostas. A história de Abraão é uma das maiores demonstrações de fé em meio ao impossível. Em Gênesis 12, Deus chamou Abraão para deixar sua terra, sua família e seguir para um lugar que ele mostraria. Essa foi a primeira de muitas situações em que Abraão precisou confiar inteiramente em Deus, mesmo sem saber para onde estava indo ou como as promessas se cumpririam. Ao obedecer, Abraão nos dá um exemplo profundo de como a fé nos leva além da nossa zona de conforto e nos coloca no caminho das promessas divinas. Um dos momentos mais marcantes na vida de Abraão foi a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Contudo, havia um grande obstáculo. Sua esposa, Sara, era estéril, e ambos já estavam avançados em idade. Humanamente falando, tudo indicava que essa promessa não poderia se realizar. Mas a palavra do Senhor foi clara. Eu farei de você uma grande nação e o abençoarei. Gênesis 12:2. Deus estava pedindo a Abraão para crer no impossível, para confiar em uma promessa que desafiava a realidade física. A fé de Abraão foi testada por muitos anos,
Esperar quando não há sinais visíveis de que a promessa será cumprida exige uma confiança profunda em Deus. Muitas vezes, é nesse período de espera que a nossa fé é mais desafiada. Vemos Abraão e Sara tentarem resolver a situação por conta própria, o que resultou no nascimento de Ismael. Essa tentativa de antecipar os planos de Deus gerou conflitos e frustrações, mostrando que, apesar de nossa inclinação natural de buscar soluções rápidas, somente os planos de Deus permanecem perfeitos. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus cumpriu sua promessa. Isaque nasceu e, com ele, a prova de que Deus faz o impossível acontecer no tempo certo. A Bíblia nos diz em Romanos 4, 19 e 21 que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão aprendeu que, embora o caminho fosse longo e cheio de desafios, a palavra de Deus nunca falha. A fé de Abraão nos ensina que confiar em Deus significa crer além do visível, além das circunstâncias. Ele não se apoiou em sua própria compreensão ou em sua visão limitada da realidade, mas firmou-se na promessa de Deus. Mesmo quando tudo parecia contrário, Abraão se manteve firme. E essa fé o transformou não apenas em pai de Isaque, mas em pai de muitas nações. Gênesis 17, 5. Abraão é o retrato vivo de que quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo providencia o cumprimento, não importando o quão impossível isso pareça. Esse exemplo de Abraão também nos lembra de que Deus nos chama a uma fé ativa, uma fé que não apenas acredita, mas age. Abraão não ficou parado esperando. Ele saiu de sua terra, obedeceu a cada instrução e preparou-se para receber o impossível. Assim, também somos chamados a dar passos de fé, mesmo quando não entendemos completamente o plano. Deus se agrada quando confiamos nele, e a sua palavra nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Abraão nos inspira a confiar na fidelidade de Deus, mesmo em circunstâncias que parecem irreversíveis. Talvez você esteja enfrentando algo que, aos olhos humanos, é impossível de mudar. Talvez a promessa de Deus pareça distante, ou a espera tenha sido longa. Mas lembre-se de Abraão. A fé nos faz caminhar em direção ao que Deus prometeu, mesmo quando o caminho é cheio de incertezas. E quando damos esse passo de fé, Deus se move em nosso favor, transformando o impossível em realidade. Quando olhamos para os milagres que Jesus realizou, percebemos que muitos deles aconteceram em momentos de desespero, quando tudo parecia perdido. Jesus não apenas desafiou as leis naturais, mas ele fez isso de maneira a nos ensinar que a fé é a chave para abrir portas que parecem completamente fechadas. Ele mostrou que quando tudo está fora do nosso controle, ainda podemos confiar que Deus tem a última palavra. Um exemplo profundo do poder da fé, em meio ao impossível, é a ressurreição de Lázaro. No Evangelho de João, capítulo 11, encontramos Maria e Marta desesperadas porque seu irmão havia morrido. Lázaro estava no túmulo há 4 dias, e para todos ao redor a situação era irreversível. Mas foi nesse cenário de dor e aparente derrota que Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. O ponto crucial desse milagre não foi apenas o fato de Lázaro ter voltado à vida, mas a lição que Jesus quis ensinar. Antes de realizar o milagre, ele perguntou a Marta: Você crê? João 11, 26. O foco de Jesus não estava na situação em si, mas na fé daqueles que estavam envolvidos. Ele estava ensinando que, mesmo diante da morte, há esperança para aqueles que creem. A morte, que é o maior dos impossíveis para o homem, não é obstáculo para o poder de Deus. Jesus provou que a fé pode trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. Outro milagre que revela o poder da fé, em meio a circunstâncias impossíveis, é a multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estava faminta. Os discípulos estavam perdidos, sem saber como alimentá-los com apenas 5 pães e 2 peixes. No entanto, Jesus tomou o pouco que eles tinham, deu graças e começou a repartir.
O milagre aconteceu enquanto eles caminhavam em obediência, mostrando que, quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele faz o impossível com isso. Este milagre não foi apenas sobre multiplicar comida. Foi sobre nos ensinar que, na fé, até mesmo o que parece insuficiente pode ser usado para suprir grandemente. Jesus não se limitou pela realidade dos discípulos, mas os chamou a crer além do que viam. A lição aqui é clara. Quando agimos pela fé, Deus transforma o ordinário em extraordinário. Ele nos ensina a não focarmos na escassez ou nos problemas, mas a confiarmos no seu poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Talvez uma das lições mais profundas que Jesus nos deixou sobre fé em momentos críticos foi quando ele andou sobre as águas. No Evangelho de Mateus 14, 22, 33, encontramos os discípulos em meio a uma tempestade no mar. O vento era forte, as ondas estavam altas e o medo os dominava. Mas no meio daquele caos, Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Pedro, ao ver isso, pediu para ir ao encontro de Jesus e, ao ouvir "venha", ele saiu do barco e caminhou sobre as águas. Enquanto Pedro manteve seus olhos em Jesus, ele fez o impossível, andou sobre as águas. Mas ao se distrair com o vento e as ondas, ele começou a afundar. Essa história nos ensina que a fé não é a ausência de desafios, mas a confiança em Deus no meio deles. Quando mantemos os olhos fixos em Jesus, Ele nos faz caminhar por cima das impossibilidades. O vento e as ondas ao redor podem ser assustadores, mas quando a nossa fé está ancorada em Cristo, Ele nos sustenta. Jesus nos chama para crer, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos convida a confiar nele quando as circunstâncias gritam o contrário. A fé que ele nos ensina é uma fé que não se baseia no que vemos, mas no que Deus pode fazer. O impossível para nós é apenas mais uma oportunidade para Deus manifestar sua glória e seu poder. A fé é a ponte que nos conecta ao mundo sobrenatural de Deus. Quando lemos a Bíblia, percebemos que todas as grandes manifestações do poder de Deus ocorrem em resposta à fé. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo revela que a fé nos dá acesso ao que ainda não se materializou no mundo físico, mas que já está estabelecido no mundo espiritual. Quando cremos, estamos abrindo a porta para que o sobrenatural de Deus se manifeste em nossa vida. A fé é como uma chave que destranca o impossível, permitindo que os milagres aconteçam. Um dos maiores exemplos disso é a história da mulher com o fluxo de sangue em Mateus 9, 20 e 22. Durante 12 anos, ela sofreu com uma doença que a deixava debilitada e marginalizada. Aos olhos humanos, sua situação era impossível de reverter, mas ao ouvir falar de Jesus, ela teve a ousadia de crer que apenas tocando em sua roupa seria curada. Aquele simples toque foi o suficiente para que o poder de Deus fluísse. Jesus disse: "A tua fé te curou." Mateus 9, 22. Aqui vemos que a fé dessa mulher ativou o sobrenatural. Ela não permitiu que o desespero, ou a impossibilidade aparente, a impedissem de crer que Deus era capaz de mudar sua situação. Sua fé foi o canal por onde o poder divino se manifestou. A fé nos coloca em uma posição onde as limitações humanas não podem mais nos restringir. Isso fica claro em Marcos 9, 23, quando Jesus declara: "Tudo é possível àquele que crê." Ele não disse que algumas coisas são possíveis, mas que tudo é possível. Esta é uma das maiores promessas para os que têm fé. Não há limites para o que Deus pode fazer quando escolhemos crer. Quando enfrentamos uma situação que parece não ter solução, nossa fé nos convida a olhar além do que é visível e nos agarrarmos à promessa de que Deus pode intervir. A fé também nos permite viver em uma dimensão onde o sobrenatural se torna cotidiano. Pense nos discípulos de Jesus. Quando ele os chamou, eles eram pescadores comuns, vivendo uma vida limitada pelas suas próprias forças e habilidades. Mas quando começaram a caminhar com Jesus, eles experimentaram milagres de cura, multiplicação e até a ressurreição de mortos. Tudo isso se deu
porque eles colocaram sua confiança naquele que tinha o poder de fazer o impossível. A história de Pedro caminhando sobre as águas, mencionada anteriormente, é um excelente exemplo de como a fé nos permite acessar o sobrenatural. Enquanto Pedro acreditou, ele andou por sobre um elemento que, pelas leis da física, não deveria sustentar seu peso. Isso é uma metáfora para a nossa vida de fé. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos permite andar sobre as águas, ou seja, nos faz viver de maneira sobrenatural em áreas onde, naturalmente, estaríamos destinados a afundar. Contudo, essa conexão com o sobrenatural exige de nós uma confiança total. Às vezes, somos tentados a duvidar, especialmente quando as circunstâncias se tornam difíceis, mas a fé nos chama a manter os olhos fixos em Deus e em Sua palavra, e não nas limitações humanas. Paulo nos exorta em 2 Coríntios 4,18 a focarmos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quando caminhamos pela fé, estamos escolhendo viver com os olhos voltados para o invisível, para o que Deus pode fazer, e não para as circunstâncias. Por fim, a fé não é passiva, ela exige ação. Como Tiago 2,17 nos lembra, a fé sem obras é morta. Quando cremos em Deus para o impossível, precisamos estar prontos para agir conforme essa fé. Deus frequentemente nos chama para dar passos de obediência antes que o milagre aconteça. Assim como Pedro precisou sair do barco para experimentar o sobrenatural, também precisamos agir em fé, confiando que Deus completará o que Ele começou. Quando falamos de fé, inevitavelmente falamos de esperança. A esperança é o combustível da fé, aquilo que nos faz continuar acreditando, mesmo quando o cenário ao nosso redor nos desencoraja. A Bíblia nos oferece uma esperança viva, uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos lembra disso ao dizer: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Essa esperança viva não é meramente um desejo ou um pensamento positivo. Ela é uma certeza fundamentada na vitória de Cristo sobre a morte. Quando cremos no impossível, estamos nos agarrando a essa esperança que transcende a realidade natural e se ancora na promessa de Deus. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que não há impossíveis para Deus. Se Ele foi capaz de vencer a própria morte, o que mais poderia ser impossível para Ele? Abraçando essa esperança, aprendemos que acreditar no impossível não é uma atitude cega, mas um ato de confiança em quem Deus é. Mesmo que as circunstâncias sugiram o contrário, nossa esperança nos lembra que Deus sempre tem a última palavra. Foi assim na vida de Abraão, como vimos anteriormente. Em Romanos 4,18, Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Isso significa que, humanamente falando, não havia motivo para ele esperar pelo cumprimento da promessa. Sua idade avançada e a esterilidade de Sara eram fatos incontestáveis. Mas Abraão escolheu acreditar em Deus, mesmo quando as possibilidades humanas diziam o contrário. A fé que acredita no impossível é uma fé que vê além. É uma fé que não é moldada pelas circunstâncias, mas pela palavra de Deus. No entanto, essa fé não elimina os desafios. Pelo contrário, é muitas vezes no meio das maiores adversidades que a nossa esperança em Deus se torna mais evidente. Pense na vida de José. Deus lhe deu um sonho de grandeza, mas ele passou por anos de prisão e servidão antes de ver a promessa se cumprir. Durante esse tempo, José poderia ter perdido a esperança, mas ele continuou acreditando que Deus era fiel. No final, o que parecia impossível, um prisioneiro se tornar o governante do Egito, aconteceu. A esperança viva de José o sustentou em meio às dificuldades. Essa mesma esperança viva nos é oferecida em Jesus. Em Hebreus 6,19 lemos: Temos esta esperança como âncora da alma firme e segura. Essa âncora segura nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Quando acreditamos em Deus para o impossível,
Não estamos simplesmente desejando que as coisas melhorem, estamos firmados na certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver ou entender. A esperança viva também nos ensina a perseverar. Muitas vezes o impossível não acontece imediatamente. Há um processo de espera, e é nessa espera que a esperança atua como nossa sustentação. Tiago 5, 7 e 8 nos exorta: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Assim como o agricultor precisa esperar pacientemente pela colheita, também precisamos esperar pacientemente pela manifestação do impossível, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Mesmo quando enfrentamos desafios gigantescos ou períodos de espera que parecem intermináveis, a esperança nos lembra que Deus está no controle. É uma esperança que olha para além da realidade atual e vê o que Deus está preparando no futuro. Essa é a essência da fé: acreditar além das possibilidades humanas. Não importa o tamanho do problema, nossa esperança em Cristo nos lembra que Ele é maior do que qualquer circunstância. Por fim, essa esperança não é algo que guardamos apenas para nós mesmos. Ela nos faz ser testemunhas vivas da bondade e do poder de Deus. Quando acreditamos no impossível e vemos Deus agir, nossas vidas se tornam um testemunho para outros. A esperança que temos pode inspirar aqueles ao nosso redor a também acreditarem em Deus para seus próprios impossíveis. Assim como José, que salvou sua família e uma nação inteira, também podemos ser instrumentos de Deus para trazer esperança aos que estão ao nosso redor. Crer no impossível exige uma fé que muitas vezes desafia nossa própria lógica e entendimento. No entanto, em nossa jornada de fé, dois inimigos poderosos sempre tentarão se interpor no caminho: a dúvida e o medo. Esses sentimentos são naturais ao ser humano, mas se não forem superados, podem nos paralisar e impedir que experimentemos o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. A dúvida questiona a veracidade das promessas de Deus, enquanto o medo nos faz acreditar que somos incapazes de alcançar o que Ele nos chamou para viver. A dúvida é uma das primeiras barreiras que enfrentamos quando decidimos crer em Deus para o impossível. No Jardim do Éden, vemos como o inimigo usou a dúvida para afastar Adão e Eva do propósito de Deus. Em Gênesis 3, 1, a serpente pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Lançando a semente da incerteza no coração deles. Da mesma forma, o inimigo ainda tenta nos desviar da fé, nos fazendo questionar se Deus realmente pode ou quer agir em nossa vida. Quando as promessas parecem distantes, quando os resultados demoram a chegar, a dúvida sussurra que talvez Deus tenha se esquecido de nós, ou que não sejamos dignos de suas bênçãos. Mas a dúvida deve ser confrontada com a verdade da palavra de Deus. O apóstolo Tiago nos adverte: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, 6. Para combater a dúvida, precisamos estar firmemente ancorados na palavra. A fé não é construída em emoções ou circunstâncias, mas no que Deus diz. Mesmo quando não entendemos seus caminhos ou o tempo de suas respostas, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando a dúvida tentar minar nossa confiança, devemos declarar como o salmista: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Salmo 27, 14. Além da dúvida, o medo também pode ser um inimigo feroz da fé. O medo de falhar, o medo do desconhecido e o medo de não ser capaz são sentimentos que muitas vezes nos fazem recuar. No entanto, a Bíblia nos encoraja repetidamente a não temer. Em Isaías 41, 10, Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O medo é real, mas a presença de Deus é maior. Ele nos lembra de que, mesmo em meio ao perigo ou incerteza, Ele está conosco,
nos sustentando e nos guiando. A vida de Pedro oferece um exemplo poderoso de como o medo pode interferir na fé. Quando Pedro andou sobre as águas, sua fé inicial o fez sair do barco e caminhar em direção a Jesus. No entanto, quando ele desviou seu olhar de Cristo e se concentrou no vento e nas ondas, o medo tomou conta dele e ele começou a afundar. Mateus 14:30. Esse episódio nos ensina que enquanto mantemos nossos olhos fixos em Jesus, a fé nos sustenta, mesmo em meio às circunstâncias mais tempestuosas. Mas assim que permitimos que o medo nos distraia, começamos a afundar nas águas das preocupações e inseguranças. Outro exemplo de como o medo pode bloquear nossa fé é encontrado na história dos espias que foram enviados para Canaã. Dos 12, apenas Josué e Calebe acreditaram que Deus os capacitaria a conquistar a terra prometida. Os outros 10 espias permitiram que o medo dos gigantes e das cidades fortificadas os convencesse de que a missão era impossível. O medo os impediu de crer nas promessas de Deus e, como resultado, uma geração inteira não entrou na terra prometida. Números 13:14. Esta é uma lição clara de que o medo pode nos impedir de alcançar o destino que Deus tem para nós, se não o vencermos com fé. Para superar a dúvida e o medo, precisamos aprender a nos fortalecer no Senhor. A oração é uma arma poderosa contra esses sentimentos, pois nos ajuda a entregar nossas preocupações nas mãos de Deus e a nos relembrar de suas promessas. Filipenses 4:6-7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando buscamos a Deus em oração, Ele nos concede paz em meio às circunstâncias, uma paz que acalma nossas dúvidas e dissipa nossos medos. Além disso, precisamos de uma mentalidade renovada. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que devemos substituir os pensamentos de medo e dúvida pelas verdades da palavra de Deus. Cada vez que o medo ou a dúvida se aproximam, podemos responder com a confiança de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Nossa mente é o campo de batalha e precisamos equipá-la com a verdade para vencer esses desafios. Vencer a dúvida e o medo nos permite avançar em fé e ver o impossível acontecer. Cada vez que escolhemos confiar em Deus, em vez de nos rendermos a esses sentimentos, estamos construindo um testemunho de fé que será uma inspiração para outros. A dúvida e o medo são reais, mas o poder de Deus em nós é maior. Ao enfrentarmos esses desafios com fé, podemos ver Deus realizar milagres que vão além das nossas capacidades. Façamos agora uma oração, entregando tudo nas mãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e poder, neste momento, eu me coloco diante de Ti em oração, intercedendo pela vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, aquele que faz o que está além da compreensão humana e que realiza grandes maravilhas. Te agradecemos, Senhor, porque não há limites para o Teu poder e nada está fora do alcance das Tuas mãos. Pai, eu oro para que a fé brote no coração desta pessoa que agora se apresenta diante de Ti, que em meio aos desafios e incertezas da vida, ela possa crer que o impossível não é um obstáculo para Ti, mas uma oportunidade para que a Tua glória seja revelada. Como Abraão, que creu contra a esperança, que esta pessoa também tenha a coragem de crer quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Senhor, ajuda-a a não se apoiar em sua própria força ou entendimento, mas a confiar plenamente em Ti, sabendo que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Eu oro para que qualquer espírito de dúvida ou medo seja agora repreendido em nome de Jesus. Que a confiança inabalável em Ti preencha o coração desta pessoa e que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Que cada barreira que se levanta contra a fé seja derrubada pelo poder do Teu Santo Espírito e que a certeza do Teu cuidado e amor
tome o lugar de toda a ansiedade. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que esta pessoa experimentará o impossível se tornando realidade em sua vida. Declaro portas se abrindo onde antes havia muros, cura se manifestando onde havia doença, restauração onde havia destruição e provisão abundante onde havia escassez. Tu és o Deus que multiplica o pouco, que ressuscita o que estava morto e que faz o novo surgir no meio do deserto. Nada é difícil demais para ti. Pai, eu peço que esta pessoa seja fortalecida diariamente pela tua palavra, que ela seja renovada no espírito e capacitada a andar em obediência e fé, sabendo que tu guias cada um de seus passos, que ela tenha ousadia para dar os passos que o Senhor a chama a dar, mesmo quando não vê todo o caminho à frente, que, como Pedro, ela saia do barco em confiança, olhando fixamente para Jesus, sabendo que o Senhor a sustentará sobre as águas. Eu oro também, Pai, para que esta pessoa seja um testemunho vivo do teu poder, que ao viver o impossível, ela possa ser luz para aqueles ao seu redor, trazendo esperança e fé para os que precisam de um milagre. Que a tua mão poderosa a guie em cada decisão e que a tua vontade perfeita se cumpra em sua vida. Senhor, nós te agradecemos porque já estamos vendo o impossível se mover. Sabemos que tu estás operando em nossas vidas, mesmo agora, e confiamos que o teu tempo e os teus planos são perfeitos. Que esta oração seja como um selo sobre a vida de cada pessoa, uma declaração de fé viva e inabalável no Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus eu oro e declaro: o impossível está sendo manifestado. A vitória já é nossa em Cristo. Amém e amém.